A cidade de Rochester, em Nova York, de repente, sentiu um frio na espinha. Não era o frio do inverno rigoroso, mas algo muito mais sombrio que se infiltrava na alma de cada morador. Em 1970, a descoberta de um segundo corpo revirou a vida pacata da comunidade, empurrando-a para um pesadelo que ninguém conseguia entender. O nome da vítima, Carmen Colon, começava com a mesma letra do seu sobrenome. Um detalhe que, à primeira vista, poderia parecer uma coincidência boba, mas não era. A polícia já estava em alerta desde o primeiro assassinato. Agora, com Carmen Colon brutalmente assassinada, a estranha coincidência com Michelle Maenza, a primeira vítima, saltava aos olhos como um aviso sinistro. Duas meninas, com nomes e sobrenomes começando com a mesma letra. Era demais para ser apenas azar. Os detetives, antes mergulhados na confusão de um crime isolado, agora viam um padrão arrepiante emergir das sombras. A cidade inteira parecia prender a respiração. Um medo palpável tomou conta das ruas, das escolas, das casas. Mães apertavam mais forte a mão de seus filhos. Pais olhavam com desconfiança para cada estranho. Mas, curiosamente, uma estranha quietude se instalou na percepção do perigo. Era como se a mente coletiva de Rochester estivesse tentando processar o impensável. Não havia gritaria histérica nas ruas, mas um silêncio pesado, quase de luto. As pessoas conversavam em sussurros. Os olhares se encontravam com uma mistura de pavor e questionamento. Quem faria algo assim? E por quê? A cidade, antes pacata e conhecida por sua tranquilidade, agora era palco de uma caçada a um monstro de nomes. A vida em Rochester, que antes fluía com uma previsibilidade reconfortante, agora estava marcada por uma linha de tempo dividida, antes e depois do assassino de Alphabet. As notícias se espalhavam como fogo, mas não era o tipo de fofoca que se dissipava. Era uma informação que corroía a confiança, que fazia as pessoas duvidarem do que antes consideravam seguro. As investigações avançavam, mas a cada dia que passava sem respostas, a sensação de impotência crescia. Os detetives trabalhavam incansavelmente, revirando cada pedra, buscando qualquer vestígio que pudesse levar ao responsável por tanta dor. Mas o assassino, astuto e impiedoso, parecia sempre um passo à frente, zombando da polícia com seu padrão macabro. A cabeça dos investigadores girava. Eles precisavam de uma pista, algo concreto que quebrasse o ciclo de terror. Cada detalhe da vida de Carmen Colon e Michelle Maenza foi esquadrinhado, mas não havia ligação aparente entre elas, a não ser o destino cruel que as uniu. O padrão era a única coisa que conectava os crimes, um fio invisível e aterrorizante que o assassino tecia. A cada novo dia, a pergunta ecoava nas mentes de todos: quem seria a próxima vítima e que novo padrão o assassino revelaria? A cidade aguardava, paralisada, aterrorizada pela incerteza. Antes de continuarmos, inscreva-se no canal e diga-nos nos comentários onde você está assistindo. A investigação, que agora se aprofundava, precisava voltar no tempo, refazer os passos do primeiro assassinato, o de Michelle Maenza. Aqueles primeiros dias foram marcados por uma confusão generalizada. No início, parecia um caso isolado, uma tragédia sem explicação clara. Os detetives se debatiam com a ausência de um motivo óbvio, de um suspeito à vista. Michelle era uma menina comum, com uma vida simples, como tantas outras em Rochester. Sua família era trabalhadora, vivia uma rotina previsível, longe de problemas ou grandes dramas. Ninguém conseguia imaginar quem poderia querer o mal para ela. Rochester, antes dos crimes, era um lugar onde as portas das casas ficavam destrancadas, onde as crianças brincavam na rua até o anoitecer sem preocupação. A comunidade era unida, os vizinhos se conheciam, cuidavam uns dos outros.
As famílias das vítimas, como a de Michelle, viviam essa simplicidade, valorizando as pequenas coisas. Eram pessoas de bem, que se viam de repente jogadas em um pesadelo sem sentido. A brutalidade dos crimes contrastava violentamente com a placidez da vida que levavam. Com o segundo assassinato, o de Carmen Collum, a ineficácia inicial da polícia em conectar os casos gerou uma frustração imensa. Os detetives, embora dedicados, estavam presos na burocracia e na falta de evidências concretas. A ideia de um assassino em série ainda não era tão difundida ou facilmente aceita. Eles buscavam ligações tradicionais, vingança, dívidas, desavenças. Mas não havia nada disso. Apenas duas jovens brutalmente assassinadas, com um elo que parecia vir de um pesadelo. Seus nomes. O crescente pânico entre os moradores era palpável. As ruas, antes cheias de vida, começaram a ficar desertas mais cedo. As brincadeiras das crianças eram supervisionadas de perto, com pais apreensivos olhando por cima dos ombros. A desconfiança começou a corroer as relações. Quem era o assassino? Poderia ser alguém conhecido? Um vizinho? Um amigo? A paranoia se espalhava como uma doença silenciosa. O impacto psicológico na cidade era devastador. As rachaduras emocionais se tornaram visíveis. Mães não dormiam, imaginando o pior. Pais se sentiam impotentes, incapazes de proteger seus filhos de uma ameaça invisível. As conversas nas mesas de jantar mudaram de tom. Antes leves e cheias de planos, agora pesadas com a sombra do medo. As escolas reforçaram a segurança, mas o terror estava na mente das pessoas, não apenas nos portões. E foi nesse clima de terror que uma informação ainda mais perturbadora veio à tona. Os detetives, ao revisar os arquivos, descobriram que o assassino pode ter tentado atacar uma terceira menina antes mesmo do assassinato de Carmen Collum. Uma tentativa falha, mas que mostrava a persistência e a crueldade do criminoso. Essa terceira menina, Wanda Valkovich, havia sido abordada, mas conseguiu escapar. O fato de que o assassino já tinha uma terceira vítima em potencial antes de Carmen reforçou a ideia de um predador metódico que escolhia suas vítimas com antecedência, seguindo um padrão macabro. A revelação de que Wanda Valkovich, cujo nome também tinha a primeira letra do nome igual à do sobrenome, havia escapado de um ataque antes de seu eventual assassinato, adicionou uma camada de horror à história. Mostrava que o assassino não agia por impulso, mas com uma frieza calculada, como um caçador que seleciona sua presa. A cidade de Rochester sentia-se encurralada, à mercê de um monstro que parecia seguir regras próprias, regras que ninguém conseguia decifrar. Os detetives sabiam que, a cada dia sem resposta, a cidade afundava mais no desespero. Eles precisavam de um avanço, e rápido. A polícia, após o desaparecimento e subsequente assassinato de Wanda Valkovich, não pôde mais ignorar o óbvio. O padrão Alphabet era real, inegável. 3 meninas, Michelle Maenza, Carmen Collum e agora Wanda Valkovich, todas com nomes e sobrenomes começando com a mesma letra. Não era uma coincidência, era a assinatura de um predador. A ficha de Wanda, com o W duplo, era a peça final que encaixava o quebra-cabeça macabro. A cidade de Rochester finalmente entendeu que estava lidando com um assassino em série, um monstro que escolhia suas vítimas com uma frieza perturbadora. A investigação, antes fragmentada, agora se intensificou, ganhando uma direção clara. Todos os recursos disponíveis foram mobilizados. Detetives da polícia de Rochester trabalharam dia e noite, vasculhando cada detalhe da vida das vítimas, buscando qualquer pista que pudesse ligá-las a um suspeito. Interrogaram centenas de pessoas, revistaram casas, analisaram fibras, pelos, qualquer vestígio que o assassino pudesse ter deixado.
A pressão da comunidade era imensa e a mídia, antes cautelosa, agora estampava manchetes sobre o assassino de Alphabet, alimentando o medo e a urgência. A teoria de que o assassino era um homem com problemas de fala, que tinha dificuldade em pronunciar certas letras, surgiu e foi exaustivamente investigada. Outra linha de investigação focava em pessoas que tinham acesso fácil a crianças, como entregadores, carteiros ou mesmo vizinhos. Dezenas de suspeitos foram identificados e interrogados, cada um com um álibi fraco ou uma história inconsistente. Mas nada concreto ligava qualquer um deles aos crimes de forma definitiva. O assassino parecia ter desaparecido no ar, deixando para trás apenas o rastro de terror. Apesar dos esforços maciços e da dedicação incansável dos detetives, o assassino de Alphabet nunca foi capturado. O caso se tornou um dos mais infames casos não resolvidos de Nova York, um mistério que assombrou a cidade por décadas. As teorias se multiplicaram. Alguns acreditavam que o assassino havia morrido, outros que ele havia se mudado para outra cidade e continuado seus crimes em outro lugar. Houve até quem sugerisse que ele poderia ter sido um policial, tamanha a sua capacidade de evitar a captura. Nenhuma dessas teorias, no entanto, levou a uma conclusão definitiva. A cada aniversário dos assassinatos, a ferida se abria novamente. As famílias das vítimas jamais encontraram paz. A ausência de justiça, a falta de respostas, transformou a dor da perda em uma angústia sem fim. O legado de medo que o assassino deixou para trás ainda paira sobre Rochester, lembrando a comunidade da vulnerabilidade humana e dos mistérios que a justiça, por vezes, não consegue desvendar. As brincadeiras das crianças nas ruas nunca mais foram as mesmas. A confiança entre vizinhos foi abalada e a inocência da cidade foi perdida para sempre. O caso do assassino de Alphabet é um lembrete sombrio de que nem todos os monstros são pegos e nem todas as histórias têm um final feliz. O enigma permanece, uma cicatriz na alma de Rochester, um testemunho silencioso de 3 vidas jovens interrompidas e de um criminoso que escapou impune, deixando para trás apenas a memória assustadora de um padrão macabro. A cada A, C ou W, a cidade se lembra do terror que viveu, esperando que um dia, talvez, o silêncio seja quebrado e a verdade finalmente venha à tona.